Devido ao tempo que demora para se fazer um vídeo, que é aproximadamente de um dia a um dia e meio, dependendo de quanto eu vou editar o vídeo, então é melhor eu vou compactar um pouquinho o tempo, porque vocês sabem que a prova já está chegando. Portanto, eu vou compactar todo o conteúdo para dar mais rápido. Então o assunto de hoje será os princípios. E o próximo nós começaremos a falar sobre o crime formal, crime material, crime simples, entre outros. O importante agora é que nós começamos o vídeo. E você pensando que era rápido para fazer um vídeo desse jeito, fora que a imagem não é muito boa, mas mesmo assim demora. Então vamos ao assunto de hoje. Nós temos duas partes. Depois da aula anterior, eu tenho certeza que deve ter duas partes na sua cabeça. Primeiro, o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. São os dois princípios que vocês devem ter pelo menos uma noção depois da aula de ontem, que seria o princípio de que o direito penal ele só pega os bens de maior valor social. Só esses. Esse é o princípio da fragmentariedade. Quanto ao outro princípio da subsidiariedade, ele fala que o direito penal ele só será acionado quando os outros ramos não resolverem o caso. Até aí tudo bem? Agora nós vamos começar os princípios. A Constituição Federal contemplou no seu artigo 5º, inciso 39, que não há que se falar em pena sem uma lei anterior. Fora isso, no primeiro artigo do nosso Código Penal, ele fala da reserva legal da lei. Ninguém pode ser condenado sem haver uma lei prévia. Então aí nós temos mais alguns princípios que nós iremos falar mais detalhadamente agora. Primeiro, o princípio da reserva legal da lei, que é o princípio da legalidade. Esse daí é o primeiro princípio de todos que nós devemos falar aqui. Não existe pena sem cominação legal, ou seja, um fato típico narrado pela lei, fora que ela precisa ser anterior ao fato. Então nós temos o princípio da legalidade e da anterioridade. Fora isso daí, nós vamos falar também sobre outro princípio, que é o princípio da retroação. Vocês acham que a lei ela pode retroagir? Muito bem. Ela não retroage in malam partem. Isso significa que ela não retroage para danificar o direito do réu, deixar ele em pior, só para melhor. Então nós temos aqui três princípios: legalidade, anterioridade e a questão da retroatividade, que só pode ser pro réu, para ajudar o réu, nunca em malam partem. Quanto à questão de leis extrativas, que é uma questão da lei antiga poder ser adotada por uma lei nova, isso é uma questão doutrinária que está muito em questão. Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. O concerne da questão é que o juiz ele pode ou não pegar uma lei antiga e colocar em cima de uma lei nova ou vice-versa. Então é uma questão que vocês devem estudar. Então eu não irei falar nesse vídeo sobre isso. Eu quero que vocês peguem e estudem o caso. Muito em prova é a chamada ultratividade da lei. Se, vamos supor, se um criminoso ele comete o fato hoje, sai uma lei amanhã descrevendo mais sobre esse caso, ele vai pagar pelo caso agora com a lei nova ou a lei antiga? Isso se chama ultratividade da lei. Quando uma pessoa comete um crime em determinado tempo, as leis daquela época se tornam ultrativas para ele porque ele cometeu naquela época. Entenderam? E esse princípio ele cai muito na prova. Pelo menos uma questão vai cair sobre isso, sobre essa questão da ultratividade da lei. Então eu quero que vocês estudem bastante sobre isso, sobre o que é a ultratividade. Agora vem outra questão. E se for uma lei temporária, ainda entrará aquele princípio? Será ou não? Vamos responder com a súmula 711. Eu irei ler para vocês agora a súmula 711 para vocês verem. Lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Vamos
meditar um pouquinho sobre o que diz isto. Se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Mais para frente nós iremos falar um pouquinho sobre crime continuado e crime permanente para que vocês saibam. Mas por enquanto, lembre-se dessa súmula 711, beleza? Agora iremos falar sobre o princípio da intervenção mínima, que seria que o direito penal ele não pode estar em todas. Ele só cuidará dos fatos mais perniciosos para a sociedade. Eu falarei em 2 princípios em um agora, que sempre em prova vai cair os 2. O princípio da lesividade e o princípio da alteridade. Vamos saber mais para frente o que é isso daí. Ou melhor, agora, não é mesmo? O princípio da alteridade, ele fala que você precisa danificar o bem de outrem. Você não pode danificar o seu próprio bem. Por exemplo, se eu quebrar essa câmera aqui agora, eu não vou lá abrir uma ação contra ela, porque não foi de outrem. Agora, se fosse uma câmera de alguma outra pessoa, aí sim. E agora o princípio da lesividade. O que significa? Conditio sine qua non. Significa que não existe pena sem que haja lesão. Ou seja, perigo ou crime. Então esses 2 princípios eles sempre estarão intercalados, um no outro. O direito penal, ele não quer saber, exceptualmente em alguns casos, sobre crime que você pratica contra você mesmo. Só em alguns casos que estão dentro do nosso Código Penal que ele cuida disso. E é muito, 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 muito difícil. Até mesmo a questão do suicídio, que vocês vão ver mais pra frente no código, ele não é, como posso dizer assim, julgado por você que cometeu, mas é pelas pessoas que fizeram você cometer. Só para você ter uma ideia de como eles querem mais o fato de outrem, não de você mesmo. Pesquisem mais sobre o assunto e tenham em mente pelo menos isso sobre essa questão. Eu falarei agora sobre 2 princípios. O princípio da individualidade da pena, ou individualização, e o princípio da pessoalidade da pena. Vamos falar mais um pouquinho sobre cada um. O primeiro, ele se fixa em regras que eu não irei falar detalhadamente, por ser uma questão da teoria da pena, que vocês verão no Direito Penal 2, sobre a fixação da pena em 3 fases. Primeiro a fase elemental, depois a fase de atenuantes e agravantes e por último a combinação da pena. Nessa primeira e nessa segunda, o juiz ele não pode colocar de mais para menos na questão da elementar do crime. Por exemplo, se a elementar for de 5 a 1 ano, ele só pode se mover nessas 2 fases de 5 a 1 ano. Só na terceira que pode aumentar ou diminuir. Então esse é o princípio da individualização da pena. Outro princípio é o princípio da pessoalidade, que diz que não pode o cara, ele está pagando uma pena. Aí ele vai e fala, não, outro vai pagar a minha pena, ou então meu filho vai pagar a pena. Ele não pode acontecer isso daí. Então esses 2 princípios, você precisa também ter muito cuidado com eles. Temos também o princípio da responsabilidade subjetiva, ou responsabilidade real. Ou seja, a pessoa tem que ter culpa em lato sensu, ou seja, culpa no total. E quando eu falo de culpa, eu encaixo dolo e culpa. Entenderam? Culpa em lato sensu. Dentro da culpa em lato sensu existe o dolo e a culpa. Se uma pessoa não tem nenhum desses 2, ela não pode ser culpada. O princípio da vedação do in bis in idem. Essa daqui é muito fácil, vocês vão ver muito no Direito Penal 2, na questão de fixação da pena. Como, por exemplo, uma elementar, que seria estupro, não sei o que, com outros casos, ela não pode entrar como atenuante na segunda fase, porque aí veda-se o in bis in idem, que não pode, já que o elementar já está falando do caso, não pode entrar como atenuante ou uma agravante depois. E eu tentarei explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Não se pode culpar uma pessoa 2 vezes por um crime só. É esse o princípio. O princípio da vedação da analogia
em malam patrio. Significa que não pode haver analogias. Primeiramente, eu acho, tenho certeza absoluta que você já deve saber sobre a questão. Eu acho que está até no artigo 1º, que agora, do antigo, que era introdução ao Código Civil, que agora é introdução às normas, não é? Já falava que existe, na dúvida, ou então quando a lei, em certo caso, ela é omissa, tem a doutrina, tem a jurisprudência, tem o costume e tem os princípios gerais do direito. Então, dá para se fazer também analogia. Só que a analogia no direito penal não pode ser para prejudicar o réu. Esse daqui é um princípio que o professor ele usa muito nos seus júris, que seria o princípio do indúbio pro réu, que significa, na dúvida, o réu é absolvido. E até mesmo dentro da teoria geral do processo, ele já fala sobre essa questão, que é uma questão muito importante. Como, por exemplo, eles dão mais valor no direito penal e até mesmo no processo penal a prova real. Se não existe prova real, não há como prender aquela pessoa. Então, se há dúvidas, você não vai colocar uma pessoa que provavelmente possa ou não ser inocente dentro da cadeia. Por isso que existe esse princípio indúbio pro réu. E mais para frente, quando vocês estudarem a teoria geral do processo, vocês irão ver mais um pouco sobre isso, sobre a questão do processo penal, em que ele cuida de uma verdade real. Não cuida de uma, como o direito civil, de uma verdade que pode ser real ou que é formal. Ele cuida, o direito processual, ele cuida da verdade material. E é isso muito importante que vocês saibam. Vitalmente eu deixei o princípio da bagatela para o final, que é agora, porque ela vai demorar mais. E eu também vou adentrar dentro do princípio da tipicidade, que vai ser muito importante para que a gente saiba sobre a teoria quadripartida, porque caiu uma pergunta para mim sobre isso na minha época. E eu fui o único que acertei essa questão, porque eu já sabia sobre a tipicidade e entre os outros, as outras regras, enquanto os outros não sabiam. Por isso, eu acho muito importante você conhecer o que é um fato típico. É um fato que já está regrado dentro do direito. E o que é um fato atípico? Logicamente, é algo que está fora do código, é algo que não é típico daquilo que está escrito. Fora isso daí, nós temos algo chamado de tipicidade material. Se um é tipicidade formal, o outro é tipicidade material, que seria a questão das circunstâncias do fato, a ligação do fato, vamos dizer assim, o tempo, como ele foi feito. Isso daí é uma tipicidade material. Só que no caso da bagatela, ela é uma atipicidade material. As circunstâncias, elas são atípicas. E essa questão, eu acho muito importante você ver um vídeo que fala sobre a bagatela, que eu fiz uma resenha crítica sobre o assunto no segundo unidade. Ou melhor dizendo, no segundo período, na questão de argumentação jurídica, que eu acho muito importante vocês saberem. Inclusive tinha até um juiz que ele falou bem sobre essa questão. Imagine você, se eu tirasse do seu bolso R$100 todo dia, esse valor ainda assim seria irrisório a você? Por essas e outras questões, assistam o vídeo e vocês terão uma noção. Agora eu irei falar sobre o estado de necessidade. O estado de necessidade é algo que você realmente necessita, senão você vai morrer, ou um perigo vai acontecer com você. Então é algo que você tem necessidade de fazer, diferente da bagatela. Como por exemplo, se você furta um shampoo, você não tem necessidade de shampoo. Mas agora, e se for um furto famélico? Aí nós temos uma diferença. E esse vídeo acaba por aqui. Eu tratarei ainda hoje sobre os outros vídeos para fazer eles mais rápido, por causa da questão do tempo e a prova chegando. Então, até a próxima.